E quem fala é a professora Eliana, da disciplina de gramática. Hoje nós vamos dar sequência às classes de palavras. Estamos iniciando hoje nossa segunda unidade. Há 3 classes de palavra que associam-se aos substantivos e aos adjetivos, ou desempenham função semelhante à deles nos enunciados. São elas, os artigos, os numerais e os pronomes. Para você saber identificar ou saber empregar bem uma dessas 3 classes de palavras, você precisa ter conhecimento do que é um substantivo ou para que serve o substantivo e os adjetivos. Hoje nós vamos iniciar com a classe de palavras artigos. O artigo é a palavra que define o substantivo. Ele pode ser definido ou indefinido. Ele varia quanto ao gênero e ao número. O artigo é uma palavra que se antepõe ao substantivo. Serve para determiná-lo. Essa determinação pode ser definida ou indefinida. O artigo determina o gênero e o número do substantivo. O artigo definido. Os artigos definidos. A, o, as, os. Define ou individualiza de forma precisa os substantivos. Seja uma pessoa, objeto ou lugar. Artigo definido. O, gênero masculino. Número singular. A, feminino, singular. Os, masculino, plural. As, feminino, plural. Vou citar aqui para vocês um exemplo. O brinquedo, os brinquedos. Artigo indefinido. Os artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Determina de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa. Uma pessoa, objeto ou lugar, a qual não faz menção anterior ao texto. Artigo indefinido. Gênero masculino. Número singular. Uma, feminino, singular. Uns, masculino, plural. Umas, feminino, plural. Vejamos um exemplo. Um brinquedo. Uns, brinquedo. Assim, eu tenho com essas classes de palavras, vamos falar sobre os numerais. O que são numerais? São palavras que indicam quantidades de pessoas ou coisas, bem como a ordenação de elementos numa série. Alguns numerais podem ser flexionados em gênero e número, que são classificados em numerais cardinais, numerais ordinais, numerais fracionais, numerais multiplicativos ou numerais coletivos. Entenda essas classificações. Numerais cardinais indicam a quantidade exata, tipo 1, 2, 3. Vejamos um exemplo. Choveu durante 4 noites. Se você observar, 4 indica uma quantidade. Numerais ordinais indica a ordem de um ou mais elementos em uma sequência, tipo primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Vejamos um exemplo. O terceiro da fileira era o mais alto. Se vocês observarem, terceiro indica uma ordem. Numerais fracionais indica em quantidade fracionada, tipo metade, um terço, um décimo. Vejamos um exemplo. Comeu meia maçã. Vocês observarem aí, meia é uma fração de metade. Multiplicativo indica quantidade múltipla, tipo dobro, triplo, quadruplo e assim por diante. Vejamos um exemplo. O operário pediu o dobro do salário. Vocês observam aí, dobro indica multiplicação. Coletivo. Os numerais coletivos designam conjuntos de seres e indicam o número exato do indivíduo que compõe o conjunto, tipo dezena, quinzena, dúzia, centena e assim por diante. Vejamos um exemplo. Para fazer o bolo, precisamos de uma dúzia de ovos. Aí, usando o coletivo, dúzia. Muito bem, pessoal. Obrigado e até a próxima.